Pois bem, meus amigos, é com muito prazer que hoje nós vamos tecer algumas considerações da obra Dias Gloriosos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Esta obra, Dias Gloriosos, foi psicografada em outubro do ano de 1998, quando se encerrava o segundo milênio para a entrada do terceiro milênio, o grande advento da mudança que a humanidade iria passar com a mudança do calendário de 98 para o ano de 2001. Portanto, dentro deste livro, Dias Gloriosos, há um capítulo que Joana de Ângeles nos convida ao mergulho interior do mundo da matéria, como também do mundo do ser espiritual que nós somos. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é pensamento e doenças. Esse tema certamente é pertinente para o atual momento em que nós estamos atravessando uma grande pandemia que tem ceifado milhões e milhões de pessoas em várias partes do mundo. Mas eu iniciaria esse tema apresentando a todos vocês a nossa estrutura biológica, o corpo humano. O corpo humano, ele tem o melhor, ele é constituído de 10 trilhões de células que trabalha de maneira integrada e cada uma possui uma função específica. Portanto, para as nossas considerações sobre pensamento e doenças, nós estamos considerando que o corpo humano, o nosso corpo biológico, ele é constituído de 10 trilhões de células e que elas trabalham de forma integrada. O que significa isso? Para que possamos ter uma melhor compreensão por que nós adoecemos e quem é que está por detrás administrando esta grande cadeia de complexidade que são os 10 trilhões de células que compõem a argamassa humana para que o espírito possa se manifestar na Terra. O processo reencarnatório do princípio inteligente do universo, conforme Allan Kardec afirmou, que o espírito é uma centelha, é um clarão, é um foco de luz. E se o espírito é uma centelha, um foco de luz, e para que tal se manifeste no orbe terrestre ou nos mundos em transição, ainda constituído de matéria, este espírito precisa ter um modelador para agregar o corpo que servirá de habitação transitória, enquanto ele, o Espírito Eterno, irá vivenciar as suas experiências nos mundos materiais. No nosso caso, o corpo humano é uma estrutura biológica que serve de vestimenta transitória para a manifestação do Espírito Eterno.
E é aí que entra a análise de Joana de Ângeles nesse capítulo que vai falar sobre pensamento e doenças. Porque nós adoecemos. Qual é a origem, a matriz das nossas enfermidades? Como nós estamos administrando de forma saudável os nossos pensamentos? Será que o pensamento tem influência nessa complexidade de trilhões de células que compõem o corpo humano? Será que o nosso pensamento pode ativar, dinamizar essa complexidade desta grande cadeia, deste microcosmos que é o próprio corpo humano dentro de um macrocosmos que é o universo? Portanto, Joana de Ângeles, ela inicia dizendo o seguinte: a consciência do ser humano espalha-se por todo o seu organismo através das variadas expressões de capacidade vibratória dos elementos que o constituem. Logo na introdução desse texto, Joana vai definindo que a consciência, não é? Ela, através das suas variadas expressões, da sua capacidade vibratória do pensamento, da consciência, com as suas frequências vibracionais, vai influenciar no corpo humano, nas células que constituem essa máquina fabulosa que é o corpo humano. Desse modo, operando em harmonia conjunta, cada célula é portadora de prodromos de consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser humano. Olha que coisa profunda, científica e filosófica. Ela vai dizer que esse conjunto de harmonia, que cada célula, como eu iniciei dizendo que são 10 trilhões, né, é portadora, ou seja, cada célula que compõe o nosso corpo humano, ela é portadora de uma consciência individual. Ou seja, James, cada célula nossa é portadora de uma consciência individual? Como isso é possível, James? Será que cada partícula que compõe o corpo humano, a célula, cada uma delas tem uma consciência individual? E Joana de Ângeles, ela vai destrinchar essa consciência individual das células e a sua relação com o perispírito, que por sua vez, pelo espírito. Porque o perispírito é a vestimenta do espírito para que ele possa se manifestar na Terra. Tem uma segunda camada, vamos dizer assim, propriamente dito, o perispírito, não é? Trabalhadas pelos comandos automáticos do perispírito, elas resultam da condensação de ondas específicas que conduzem os conteúdos morais encarregados de produzirem os órgãos e os diversos mecanismos constitutivos do indivíduo. Mas é lindo. Eu sempre, quando eu vejo a imagem daquela viagem do espermatozoide, pelas trompas de Falópio, que, guardando as devidas proporções, as trompas de Falópio em relação ao tamanho do esperma são 12 quilômetros. Nessa viagem de 300 milhões de espermas,
para penetrar o óvulo. E dali se inicia o ciclo biológico da vida. É evidente que cada célula tem uma consciência administrada por uma consciência divina que manipula a arte, a arquitetura do corpo humano, que é uma máquina fantástica, maravilhosa. E ela continua afirmando: a célula é, portanto, em si mesma, a materialização do molde energético elaborado pelo modelo organizador biológico. Eu vou fazer uma observação muito pertinente para esse tema. André Luiz, em Nosso Lar, ele narra que esteve no centro dos mensageiros e lá ele viu formas biológicas. E ele perguntou a um dos companheiros que lhe acompanhava que objeto era aquele enrolado debaixo do braço de uma entidade espiritual que saía do centro dos mensageiros. E o seu companheiro, se eu não me engano, Silas, iria dizer que era um mapa cromossômico. O mapa cromossômico esse, que é a forma biológica do futuro corpo que aquele espírito vai habitar na sua futura reencarnação. Portanto, essas estruturas biológicas dos nossos corpos, ela já é moldada, padronizada no mundo espiritual, nessas regiões. Somos nós que vamos definir que tipo de estrutura biológica teremos de acordo com as nossas necessidades para a nossa evolução na Terra. Então, quando ela diz assim, quando ocorre a disjunção molecular de cada uma pelo fenômeno da morte física, não se dá a desintegração ou aniquilamento daquele que a constituía, permanecendo como parte integrante do conjunto ordenador. Como consequência, cada uma possui registros especiais. Como consequência, cada célula que está passando pelo fenômeno da morte, a desagregação molecular do corpo, ela vai dizer que cada um possui registros especiais que se encarregam de sincronizar-se num conjunto harmônico total. Esse tipo de registro pode ser, meus amigos, considerado como uma forma de consciência embrionária que conduz e preserva informações sobre as ocorrências de que participa. Ou seja, o que Joana está afirmando, que cada célula tem uma consciência individual, mas entenda que essa consciência individual, ela é regida por uma força superior. O monge Anser Grum, no seu livro O Amor como Revolução, ele vai dizer que as células, elas têm uma sincronicidade de sentimento de amor. As células se reúnem pela sintonia do amor. Eu achei isso muito interessante. O átomo, na sua constituição primária, eles são atraídos pelo campo gravitacional da sintonia entre eles, regido por uma força soberana chamada amor. Esse amor que rege o universo macrocosmos para os microcosmos, que são as formações biológicas dos planetas que se encontram no mesmo estágio de evolução que o planeta Terra. Então, quando ela diz que o perispírito, dessa forma, é também constituído pelo conjunto dessas consciências celulares. Quando nós desencarnamos, manteremos
a mesma forma física, se assim você desejar. Porque o perispírito, ele tem cor, ele tem densidade, não é? Ele tem aroma. Você pensa, logo você vai moldar a sua estrutura perispirítica. O perispírito, ele sofre uma plasticidade de acordo com a sua forma pensamento. Então, quando Joana afirma que essas consciências celulares, que formam a consciência global encarregada de transmitir ao espírito as memórias, as conquistas e realizações de cada experiência reencarnacionista e de todas elas em conjunto, sempre alteradas conforme as transformações naturais da etapa vivenciada. Portanto, o perispírito, ele tem uma função primordial para a formação do corpo no processo reencarnatório, como também no processo desencarnatório. Hernani Guimarães, no seu livro Reencarnação no Brasil, Dr. Hernani Guimarães vai dizer que, e no livro também dele, né, Espírito, Perispírito e Alma, que ele apresentou a teoria do MOB, do modelo organizador biológico, foi apresentado por Dr. Hernani Guimarães. Ele vai dizer que no fenômeno da morte, os 10 trilhões de células que compõem o nosso corpo, no momento em que cessa a vida, quando o indivíduo morre, o corpo é que morre. Morte é uma questão, a desencarnação é outra. A morte é a desagregação do corpo biológico. A desencarnação é o fenômeno do desligamento do espírito ao corpo físico que lhe prende. E é nesse momento que ocorre e ocorrerá com todos nós, porque é de natureza, vamos dizer assim, psíquica, que no momento de que o espírito está deixando o corpo através do seu perispírito, os trilhões, os 10 trilhões de células, ele vai começar a se recompor nesse novo corpo transitório que é o perispírito. E aí, célula por célula, molécula por moléculas, DNAs por DNAs, cromossomos por cromossomos, vai se recompor nessa nova forma que começa a se condensar aproximadamente 1 metro de altura sobre aquele corpo inerte. É como se um novo corpo começasse a surgir. E há relatos de médiuns videntes que diz isso, que está vendo uma xerox, um corpo semelhante àquele que acabou de morrer. Na realidade, o nosso corpo físico é uma xerox grotesca da realidade desse outro corpo perispiritual, que é moldado, plasmado pelo pensamento, pela consciência do espírito. Então, quando Joana diz assim, os pensamentos que se originam no ser espiritual, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos nas referidas células de energia. Ou seja, você pensa, você vai influenciar positivamente ou negativamente sobre cada célula que compõe o seu corpo. E aí ela continua afirmando que os executam na forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental, conforme a qualidade da vibração psíquica mental que você está estabelecendo como conexão para o seu mundo interior. Foi exatamente por isso que Siddhartha Gautama, Buda, iria afirmar: somos o que pensamos,
Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Então, o planeta é a expressão da materialização mental dos seus habitantes. O corpo físico que cada um de nós possuímos é uma expressão do nosso próprio pensamento. É você que vai moldar que tipo de corpo você vai ter através da sua consciência de ser espiritual. E aí é que fica registrado as leis de ação e reação, karma, expiação, provação, que cada um de nós passamos, é estabelecido pelos nossos próprios padrões mentais. São padrões. Karma, expiação, provação, são consequências dos padrões mentais que ao longo das sucessivas reencarnações você vai construindo para a sua consciência de ser cósmico, de um ser espiritual. Então, se nós reencarnamos trazendo alguns estigmas de doenças dolorosas, é consequência do teu pensamento. Então, quando Joana diz assim, as doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espairando-se pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos, infecciosos, produzindo dores ou se exteriorizam como conflitos que se convertem em transtornos psíquicos, cuja gravidade, meus amigos, se encontra na razão da causa produtora. O que ela está querendo dizer que as nossas doenças mais graves são aquelas que se originam da matriz, que é a alma, o espírito. Então, se em uma última existência de uma vida passada eu fui o causador da desgraça de milhares de pessoas, se eu tirei a vida de inúmeras pessoas, é evidente que aquela ação, aquela atitude que eu tive de jogar vários escravos no navio negreiro entre a África e o Brasil, no período da escravidão brasileira, e se eu fui um daqueles que estava no navio negreiro, no tráfico de negros, e jogava os negros escravos para o mar, é evidente que aquilo ficou registrado na nossa consciência. Aquele ato, aquela ação de jogar seres humanos vivos para o fundo do mar para se livrar daquela carga, para que os navios ingleses não interceptassem. Muitos navios portugueses que traficavam entre o continente africano e o continente sul-americano, para não ser interceptado e preso, jogavam uma boa parte dos escravos acorrentados para o fundo do mar. É claro que essas pessoas que fizeram esse tipo de atrocidade, o seu ato, a sua ação, ficou registrado na sua consciência. Você desencarna. E quando você retorna ao mundo espiritual, você vai carregar, não mais no corpo biológico, mas vai carregar na sua consciência de ser aquele ato, e que vai ficar reverberando, passando como se fosse um filme cinematográfico na tua consciência espiritual. Portanto, quando você reencarna trazendo na sua consciência aquele remorso, aquele ato nefando, as suas células do seu novo corpo, que tem consciência, como Joana diz aqui, vai vibrar, as suas células
para a formação do futuro corpo que vai servir para o espírito reencarnante, vai vibrar nessa frequência de acordo com a sua consciência de culpa ou com a consciência de estado de felicidade ou com a consciência de culpa, e que vai deixar registrada em cada célula do teu corpo. E aí você reencarna, trazendo estigmas, cicatrizes profundas no corpo, espíritos que reencarnam em corpos com determinadas deformidades por conta dessas ações, porque tudo que nós agimos e pensamos vai deixar registrado na matriz da consciência celulares, como Joana de Ângeles afirma nesse texto. Então, quando Joana diz que a sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira e de outros anestésicos do espírito produz, meus amigos, vírus e vibrações psíquicas que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. Muito profundo, né, meu amigo Júnior? Muito profundo. O meu amigo Júnior lá de Nova Sul, que nos convidou para essa live nesse sábado tão agradável. É a consciência, é a sua conduta moral, é você que vai estabelecer o seu estado de felicidade ou de infelicidade. Onde é que está escrita a justiça de Deus? A justiça divina está íncita na tua própria consciência. E diríamos também que o céu e o inferno é um estado de consciência criado por você mesmo, porque não existe o céu, não existe o inferno. O céu e o inferno é uma construção mental de todos nós. Nosso lar é uma colônia espiritual constituída da matéria mental dos seus próprios habitantes. A colônia Redenção, aqui na Bahia, uma grande colônia espiritual, a sua estrutura arquitetônica da colônia Redenção faz jus aos seus moradores, pelas suas ideias, pensamentos. As regiões umbralinas, as cidades dos umbrais, ela é constituída com a matéria mental também dos seus próprios moradores. Então é você que vai arquitetar, moldar a sua forma que você terá no mundo espiritual. Então o ódio, o ciúme, a inveja, a ira e outros anestésicos do espírito produz vírus e vibrões psíquicos que vão atacar o organismo no perispírito e que, por sua vez, vai explodir com uma doença avassaladora sobre o corpo físico. O coronavírus, o Covid-19, é um vírus que teve uma matriz originária da matéria mental da população terrestre. O desmatamento, a matança de animais, é a mãe Gaia dando a resposta às nossas insensatez humanas. Então a gripe espanhola, a peste negra, o coronavírus, que já ceifou milhões de pessoas, teve a sua matriz criada pelo nosso próprio pensamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Se você vive vibrando na ira, na inveja, no ódio, no ciúme, que tipo de bactéria você está produzindo na psicosfera do planeta Terra
e na sua própria psicosfera do seu mundo mental, que por sua vez vai reverberar no seu corpo físico, nos seus 10 trilhões de células. Quando o cientista Emoto, naquele documentário sobre o poder da água, e que ele pegou um grupo de pessoas para fazer uma oração sobre a água, a partícula da água começou a se cristalizar. E ao mesmo tempo ele pegou outro grupo, e que esse grupo falava palavras de inveja, palavras de ira, palavras de ódio, de ciúme. E o Emoto levou esta água, que as pessoas estavam nessa frequência do ódio, do ciúme, da inveja, que era um teste que o professor Emoto estava fazendo. E aí ele, analisando as moléculas dessa água, estava totalmente desfigurada, porque é o pensamento que vai atuar sobre as nossas células. A fluidoterapia nas casas espíritas, a água fluidificada, ela tem essa alteração genética por conta do pensamento. Então, quando ela diz que a conduta mental expressa o nível de evolução em que estagia cada ser, encarregando-se de produzir bem ou mal-estar, saúde ou enfermidade, alegria ou tristeza, sempre resultando da faixa vibratória em que permanece. Olha que coisa interessante. Se você não quer adoecer, tenha uma vida saudável, um pensamento positivo. Mude a tua frequência, a tua antena parabólica, e aponte a tua antena parabólica, a tua antena mental, o terceiro olho, a epífise, a glândula pineal, que é o terceiro andar do nosso superconsciente, que são as aspirações futuras. O seu pensamento pode ampliar o cristal dessa pineal e você se conectar com vibrações edificantes. Essas condutas, ela vai dizendo, esdrúxulas, em que muitos se comprazem, transfere-se de uma para outra existência, graças à memória e consciência da célula psíquica, que moldará a equivalente orgânica com a carga de energia que conduz. Assim, essa onda influenciará a criatura desde a sua formação genética, alterando-lhe a estrutura de acordo com a qualidade da mensagem de que se faça portadora. Traduzindo, né? Eu expliquei isso anteriormente. É você que vai estabelecer qual é o futuro corpo que você terá numa futura reencarnação. Porque esse corpo que nós possuímos hoje, ela é consequência, primeiro, pela questão da nossa hereditariedade, né? E também da hereditariedade espiritual. Sabe por quê, meus amigos do Irmã Terezinha? Quando Jesus afirmou a parentela corporal e a parentela espiritual, Jesus estava definindo que a parentela corporal, ela é transitória, ela é momentânea, mas a parentela espiritual, ela tem vínculos que transpõem os portais da imortalidade. Então somos nós que somos os construtores da nossa forma humana. O corpo que nós nos expressamos é oriundo dessa hereditariedade e também dos meus históricos espirituais. Conforme eu também vou dizer como hipótese, qual será a forma biológica que teremos em uma futura reencarnação?
Hein, meu amigo Júnior? Que tipo de corpo físico eu terei em uma futura reencarnação? Há variantes. O seu futuro corpo, que você certamente terá em uma reencarnação futura, vai depender de como você está administrando o seu corpo físico. Se você é alcoólatra, se você bebe, se você abusa do seu próprio corpo físico, é claro que você, na futura reencarnação, você vai trazer cicatrizes profundas. Foi o caso do escritor Camilo Botelho Castelo Branco, que foi o grande escritor da literatura lisboeta, da literatura portuguesa. Camilo Botelho ficou cego e ele tira a própria vida com um tiro na cabeça. É claro, vai narrar Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, que ele vai reencarnar trazendo um problema de cardiopatia. Mas Camilo, ele fica cego no final da vida dele. E quando ele se suicida no mundo espiritual, ele é resgatado. E ele é levado para uma colônia espiritual e quer saber por que ele ficou cego. E aí ele é levado para uma sala onde se operou a regressão de memória do espírito de Camilo, e ele voltou há 3 séculos atrás, na França, do século XV, onde ele foi um padre, um bispo, e ele mandou queimar a retina de um conde, porque este bispo se apaixonou pela esposa do conde. E esta condessa pediu ao bispo: por favor, liberte meu marido, devolva meu marido. E ele devolveu, só que devolveu com os olhos furados pela ponta de uma espada em brasa que ele mandou que fizesse. Aquele ato daquele bispo, há 3 séculos atrás, de furar a retina de um conde, naquela ação, 3 séculos depois, ele teria que prestar conta à contabilidade divina. Ele reencarnaria como escritor português, Camilo Botelho, e um período da sua vida ele ficou cego. Essa cegueira ele não suportou ser escritor e ficar cego, entrou em um estado de depressão profunda e resolveu tirar a própria vida. Essa história está lá no livro Memórias de um Suicida. Então, nas nossas considerações finais, Joana de Ângeles vai dizendo: assim sendo, as viciações geradoras de enfermidades da alma, que permanecem como depressão, tormentos íntimos, angústia, insegurança e outros, quando se dá a desencarnação do paciente, prossegue imantados aos campos psíquicos nos quais foram geradas, exigindo períodos correspondentes de mudança mental para serem diluídas e desaparecerem. Isso leva tempos, séculos. Eu contei agora a história de Camilo Botelho. Qualquer ação sua de atitude negativa ou positiva vai ficar registrado na sua consciência celular, que por sua vez está ligada ao perispírito, que por sua vez é comandada pela consciência do espírito. É o espírito que manipula essas matrizes da consciência celular. Então, quando ela diz assim que a ocorrência da morte biológica não faculta a libertação dos hábitos perversos e doentios que foram acalentados durante o largo período da existência física, da mesma forma que se foram implantando lentamente e gerando condicionamentos que se transformaram em processos perturbadores. A readaptação ao equilíbrio e a reconstrução das estruturas energéticas afetadas
exigem tempo correspondente durante o qual são recompostos os campos vibratórios que foram danificados. Ou seja, você é a sua própria usina nuclear. A sua usina nuclear está na mente. E que tipo de energia está sendo gerada na sua usina? Da sua usina, da sua consciência, da sua mente, é que vai jogar as energias, vai alimentar os seus súditos. Você é o rei, a tua consciência é o rei neste grande castelo de 3 andares que é a consciência. E você reina de forma absoluta como rei, gerando energia para os seus súditos. E quem são esses súditos? Os 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada. E cada uma delas possui uma função específica no corpo. Então você, como rei, gerador dessa energia, é que vai alimentar de forma dinâmica os 10 trilhões de súditos que compõem o teu corpo físico. Se você gera energias negativas, as suas células vão se alimentar de energias negativas. Eu vou mandar para Júnior, eu vou mandar para o zap de Júnior, uma célebre aula que eu dei sobre perispírito, mediunidade e sexualidade. E nessa célebre aula que eu realizei mês passado, eu vou falar sobre a sexualidade de Chico Xavier e a sexualidade de Divaldo Franco. Como Divaldo e Chico Xavier transmutou a energia da sexualidade, a energia Kundalini, onde eles dois iriam direcioná-los, a energia da sexualidade, para a produção literária. Eu mando aí para o meu amigo Júnior, para o zap dele, e ele manda aí para vocês que está lá no meu canal, James Ney, essa palestra sobre mediunidade, perispírito, mediunidade e sexualidade, dos relatos de Chico Xavier e Divaldo. Então, é você que vai administrar que tipo de saúde mental você terá. As fake news, os meios de comunicação têm nos bombardeado de forma negativa. Saiam desse padrão, dessas mídias negativas, matéria sensacionalista, e busque vibrar em outros padrões que aumente a sua autoestima. Há um índice de suicídio muito grande durante esse período da pandemia. Há um índice de depressão muito grande nesse período da pandemia. Até 2006, o planeta tinha aproximadamente 300 milhões de depressivos. É evidente que agora nós já chegamos à raia de quase 1 bilhão de pessoas que sofrem com a síndrome da melancolia, a síndrome da crise existencial, as dores da alma, como vai falar o espírito Hamed. Então é você que é responsável pela sua felicidade ou pela sua própria desgraça. É você que é o rei do seu próprio castelo, do seu próprio reino com seus súditos, que são esses 10 trilhões de células. Então veja como você está administrando a tua saúde mental, para que você possa ter uma vida mais longa. Se você quer viver mais, ame mais. Mude os seus padrões mentais. Saia da frequência baixa e aumente a frequência do teu mundo íntimo. Portanto, meus queridos amigos, eram essas informações sobre esse tema tão fascinante, pensamento e doenças, do livro Dias Gloriosos,
psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângelis. É uma obra que eu recomendo e deixo aqui o meu registro, que você é o senhor de si mesmo. A tua felicidade depende das formas de pensamento que você está estabelecendo para a sua vida. Não existe doenças, existe doentes criado pelos nossos próprios pensamentos. Gratidão, muita paz, que Jesus nos conduza aos altiplanos do mundo maior. Namastê, fica com Deus.